Bom, pessoal, essa aqui é a 15ª semana da nossa continha do projeto com US$ 100 reais, uma conta Cents da FBS, né? Você está assistindo o vídeo agora pela primeira vez dessa série da playlist, assiste o primeiro vídeo que tem a explicação do projeto, da conta, e aí você vai entender o porquê aparece aqui um saldo de 11.400 e poucos dólares, que é o saldo operacional que a conta Cents da FBS mostra, mas na verdade, né, o saldo original foi de US$ 100 reais. Então esse 11.427 de líquido que ele mostra aqui seria o equivalente a US$ 114, mais ou menos, né? Aí tá aqui. Esse aqui é o MQL5 da conta, né? Você tem esse link lá no grupo do Telegram, aí abaixo da descrição do vídeo também. Você pode acessar o link para ver o andamento da conta e ver todos os relatórios, todas as posições em aberto, os gráficos de crescimento e tal. Geralmente quando o pessoal mostra o MQL5 da conta, você tem que levar em consideração o seguinte, uma coisa. O MQL5 ele mostra aqui essa curva de crescimento nesse gráfico. Se você fizer depósitos na conta, aportes na conta, ele acrescenta isso como crescimento. O saldo está crescendo. Não importa se foi lucro do trade ou se foi depósito seu. Então muita gente, às vezes o cara posta no MQL5 dizendo a conta teve 30% de crescimento em tanto tempo e tal. E quando você vai ver, a conta recebeu vários aportes, né? O pessoal faz aporte quando a conta tem um drawdown muito grande e tal. Então, se você quer olhar o MQL5 de alguém e ter certeza de que, né, e ver exatamente o que está acontecendo, você vai ver o número do crescimento aqui, né? Você vai ver aqui os 6% e tal, mas você dá uma olhadinha aqui, vê o máximo drawdown da conta. Contas que operam sem stop, é natural ter um drawdown grande, principalmente quem pegou grandes movimentos do mercado, tipo Covid, né? Você vai ver contas aí que hoje elas estão saudáveis, mas chegaram a ter um drawdown de mais de 50% aqui, né? A outra coisa é o seguinte, é você dar uma olhadinha e ver aqui, né? Você tem o saldo líquido da conta, lucro e tal, e você vê aqui a quantidade de depósitos, né? E saques e tal. O depósito inicial. Então, a nossa conta aqui, se você for ver, nosso saldo inicial ele foi de US$ 100 reais, né? Ele teve como eu tinha feito uma transferência errada na conta lá, eu tive que corrigir depois. Mas ela começou com um 100zinho. E se você olhar, né, for analisar a curva de crescimento, você vai ver quando a pessoa, né, quando tem depósitos na conta, você vai ver uns degraus retos aqui assim nesse gráfico, né, empurrando ele para cima. Uma outra maneira de você ver isso também é você olhar aqui nas estatísticas do MQL5, você vem e dá uma olhada aqui, ó, em crescimento mensal também. Tá? Vê esse percentual do crescimento mensal e dá uma olhada no geral. Você vai perceber quando o crescimento da conta, o desempenho, vem realmente do bom desempenho dos trades ou está sendo mascarado por grandes depósitos e tal. Ok? Vamos lá, nossa conta está aqui então. A gente está aí na nossa 15ª semana, né? 100% de aproveitamento, né? A gente não fecha ordens negativas e 6% de crescimento até agora. A gente está usando uns 60% do potencial da conta, mais ou menos, né? Então vamos lá. Aqui a gente vai ver na nossa continha. Vamos ver aqui como é que está a nossa negociação. Hoje a gente está aqui, ela mostra um saldo de 10.581 para um capital líquido de 11.400 quase. A margem está aqui, margem livre alta, né? Nível de margem alto. E aqui do lado direito você vê o lucro flutuante, né? A gente está positivo agora no momento em 800 e pouco ali, que é o que somado ao saldo original ali vai dar esse capital líquido de 11.000 e pouco. Então, eu considero para cálculo de quantas ordens eu posso abrir, eu considero o lucro realizado, as ordens que eu já fechei, eu não considero flutuante, tá? Então, agora eu posso abrir 105 ordens de 0,01 ou um total de volume, né, de 105 ordens aqui, ou de 1,05 no total de volume, tá?
Que mais? A gente está com mais ou menos 0,65 de volume total aberto, ou seja, a gente está usando só uns 60% da conta, né? Algumas ordens foram fechando, a gente pode ver aqui no histórico, né? A gente teve essas ordens que foram fechando positivas e eu não repus algumas ordens aqui também. Agora eu tô vendo que assim, a gente está num ponto em que eu não preciso dessa quantidade enorme de ordens. Então, nos pares onde eu achar que está numa posição muito boa com relação ao contexto do gráfico e tal, eu posso estar usando algumas ordens com volume 0,2 já. Tá? Não vou fazer isso com todas, mas eu posso fazer isso com algumas. Porque senão daqui a pouco eu vou ter uma quantidade muito grande. Eu acho que até a conta Cents na FBS ela tem um limite de quantidade de ordens. Tá? Eu preciso confirmar isso, mas eu não lembro. Eu acho que são 200 ou 300 ordens para uma conta Cents. Então vai chegar um momento em que você vai começar a querer abrir ordens de volume um pouquinho maior. Que mais? Outra consideração importante para essa semana. Então, primeira coisa, a gente olha como é que está a situação. A conta, né? Vamos ver aqui. Vou esticar um pouquinho nessa aba aqui da negociação. Vou organizar aqui o lado direito, aqui a coluna lucro prejuízo. Vamos ver as ordens que a gente está com maior down agora, que a gente está mais negativo. Pode ver que a gente tem uma ordem de menos 35 aqui no USDCHF e uma no dólar neozelandês contra o dólar canadense. Depois disso, tem duas ordens negativas de 28 no SDCHF também. Eu vim apostando muito, né, naquele fundo histórico do dólar contra o franco suíço, né? E o dólar ainda não conseguiu descolar daquela situação. Para dar uma olhada melhor em como está a nossa situação nesse par em específico, eu clico aqui no título da coluna dos ativos, aqui do lado esquerdo, organizo por ativo, né? Então eu vou procurar aqui o SDCHF, ele está mostrando aqui, ó, a gente tem 7 ordens no SDCHF, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ordens, mas com volume de 9, eu tenho duas ordens de 0,2. E essas ordens, elas estão assim, ó. Eu tenho mais ordens negativas do que positivas. Na verdade, eu só tenho uma ordem positiva, 3,66 ali. Então, a gente vai dar uma olhada nesse par agora. E a outra situação também é interessante aqui. Vamos dar uma olhada. Eu vou organizar o lucro de novo agora aqui pelas ordens positivas, né? Decrescente. Vamos ver se a gente quer colocar alguma proteção. As ordens que estão mais positivas aqui são o GBP contra o franco suíço. Na verdade é o GBP, né, que vem desempenhando bem. Ó, você pode ver que aqui, ó, as 6 primeiras ordens de maior lucro na conta que a gente está tendo são no GBP. Uma delas é volume 0,2, mas as outras todas são 0,1. Né? Você pode ver mesmo aqui para baixo, ó, tem mais GBP aqui. Depois a gente tem um pouquinho que posições que a gente tá, olha aqui, ó, tudo comprado, né? Então quando eu tô comprado, eu tô a favor da primeira moeda do par. Então eu tô comprado, eu tô a favor do GBP, a favor do dólar australiano, e eles vêm desempenhando bem. Olha lá, ó, a maior parte do lucro na sua conta está sendo por conta dessas duas moedas, né? Então é legal você olhar a situação geral da sua conta e começar a enxergar essa foto toda, né? A foto maior, né? E começar a relacionar as coisas uma com a outra. Então vamos pensar, se o GBP está muito bem e o dólar australiano está muito bem, eu tenho ordem no GBP contra o dólar australiano? Eu nem sei, vamos olhar? Vamos procurar eles aqui no par, vamos olhar pelo gráfico como é que está a situação de um contra o outro, se os dois estão desempenhando bem. GBP e dólar australiano. Olha lá, o que acontece? Eles estão em equilíbrio, eles estão mais ou menos próximo aqui. Né, eles estão, vamos lá, em equilíbrio por esse indicador aí do Kapizak, mas eles estão ainda abaixo da média de 200, né? Então, nos últimos 3 meses, o GBP veio caindo em relação ao dólar australiano. Mas ele está começando a chegar, né, a tentar segurar numa região de suporte aqui. É um papo para a gente ficar de olho, né? A gente sabe que começou a ter umas definições, né, mais efetivas, né, na parte da questão da relação da Inglaterra com a comunidade europeia, né, com a zona do euro e tal. Eu ainda acho que isso
a médio e longo prazo vai ser positivo para a Inglaterra, né? Agora eles vão enfrentar algumas dificuldades para se ajustar e tal, mas acho que o GBP pode, né, ganhar força aí. Isso é uma opinião pessoal minha, né? Eu posso estar errado também. Tá? Vamos lá. Então, nesse par aqui, por enquanto, não dá negócio, né? Se fosse pensar em alguma coisa aqui, seria o quê? Compra acreditando nessa linha de tendência de alta, que ele tá vindo testar ela aqui embaixo aqui e comprar para cima. Mas não sei, a gente pode até apostar aí. Mas são dois pares que estão andando bem, né? A briga é boa aqui na região e ainda está muito próximo aqui do comportamento dele dos últimos anos pelo Kapizak aqui, né? Se a gente fosse olhar só essa faixa aqui do gráfico, a gente diria que a briga está pelo meio do caminho, né? O que favorece um pouco é que a média de 200 ela ainda está somando para fazer a conta esse passado histórico aqui de 1998 até 2008 e tal, né? Mas está bem distante do contexto atual. Isso não quer dizer que o GBP não possa descolar daqui, de repente ir buscar essa zona de vazio gráfico aqui em cima, né? Mas a gente tem tempo para ver isso daí, né? Então isso aí não precisa ser essa semana. Mas sei lá, se você quiser apostar numa, né, de repente um lotezinho aqui de 001, já que eu estou usando só 60% da conta, eu posso me arriscar um pouquinho mais em alguns pares, né? Mas se eu for comprar a favor do GBP, posso comprar aonde ele está desempenhando bem, né? Por exemplo, vamos ver, ó, GBP contra o CHF, né? A gente tem aqui, vamos pensar, inclusive já vamos avaliar aqui se vale a pena a gente fazer uma proteção ou não, né? É no GBP CHF que eu tenho minhas ordens com maior lucro, né? Quer dizer, e contra o USD também. Então aqui, olha, eu tenho uma compra de 0,02 que já está com lucro de 71 dólares. Aí você já fica assim, querendo, vamos fechar e assumir o lucro, ou vamos proteger para não devolver para o mercado, né? Você pode ver que eu não tenho stop loss nessa ordem ainda, né? Que seria, estaria aparecendo um número aqui, ó, né? Nesse quadradinho aqui, a gente não pôs proteção nessa ordem. Vamos ver, inclusive as ordens que eu tinha posto proteção nas últimas semanas, pode ver que elas sumiram aqui, ó. São as ordens que fecharam. Então, todas aquelas que eu pus proteção, que eu comentei nos últimos vídeos, a gente acabou fechando. Fechou pela proteção. Aí, você fala, é legal? Pô, tá legal, a gente já botou dinheiro no bolso, não quer devolver dinheiro para o mercado, isso é importante também. Mas vamos pensar o seguinte, a gente tá, esse GBP contra o CFH. Essa ordem de 2 centavos que a gente tem, que ela já está no lucro, ela está nessa linha de baixo aqui, ó. Tá? Ela está mais ou menos nessa região. O preço hoje, ele está aqui, nessa bolinha azul. O alvo dessa ordem, vamos ver, ele é... Deixa eu olhar aqui. Ele não é o meu primeiro alvo. Meu primeiro alvo é uma compra de 001. Meu segundo alvo é uma compra de 002, a ordem de final 0,137 é essa? 0,137 é essa. Ela está aqui no meu segundo alvo. Eu tenho mais para cima, eu tenho um outro alvo aqui de 001 e depois eu tenho um outro alvo, cadê? De 002, bem mais lá para cima, mas é uma ordem que ainda não está positiva ainda. Mas vamos falar sobre essa daqui em específico. Então, qual é a situação? A entrada dessa ordem foi, vamos pôr em azul aqui, a entrada dessa ordem foi nessa altura aqui, o preço hoje está nessa altura aqui na segunda bolinha, ou seja, ele se deslocou, né, o tamanho desse retângulo aqui, e ele já está mostrando 72 dólares de lucro. E o nosso alvo, ele é esse retângulo amarelo que eu vou desenhar aqui, ó. Ele é tudo isso. Então, se a gente tem 70 nesse retângulozinho azul aqui, né? Quanto que meu alvo vai dar lá em cima? É o triplo disso, né? Você vê que o preço percorreu só 1/3 do caminho para o nosso alvo. Então, aí é a decisão pessoal de cada um. Se eu tivesse muito restrito de ordens, de poder abrir ordens novas, tal, talvez eu pensasse em colocar uma proteção aqui. E aí, se o preço resolver continuar nessa consolidação, porque olha o que ele vem fazendo, né? Ele desceu, subiu e ele está aqui, ó, né? Subiu, desceu,
né? Subiu aqui, desceu, subiu de novo. Se eu tivesse certeza que ele vai continuar nessa consolidação, que ele vai continuar fazendo isso, eu fechava esses 70 dólares aqui agora, esperava ele chegar aqui embaixo, comprava ele de novo aqui, né? Se eu tivesse feito isso desde fevereiro de 2020, olha lá, quantas vezes eu teria ganho esses 70 dólares aí, né? Teria ganho ele uma vez aqui, né? Vamos lá, teria ganho ele uma vez aqui, aí esperava descer, ganhava de novo ele aqui, depois esperava descer, ganhava ele de novo aqui, esperava descer, ganhava ele de novo aqui. Fácil, né? Se a gente pudesse adivinhar, né? Então, você pode... O que você pode fazer? Você pode falar, então tá, eu vou pôr uma proteção aqui, vou me arriscar. Se o preço descer, pode ser que ele me tire na proteção, aí eu compro de novo lá embaixo. A questão é, o fato dele descer um pouquinho e tirar você aqui na proteção e tirar e fechar a sua ordem, não quer dizer que ele vá até lá embaixo. Ele pode descer só um pouquinho, fechar a sua ordem e daí ir embora para cima, para o seu alvo original. Então, em algum momento, você vai ter que abrir mão da certeza de já colocar este lucro no bolso em prol de correr o risco, de devolver um pouco esse lucro, em prol de buscar um alvo mais longo. E é isso que eu prefiro fazer agora. Então, eu não vou pôr proteção nesses 72 dólares, porque eu quero deixar esse preço andar. A gente já tinha colocado proteção em uma outra ordem aí no GBP. Vou ver aqui no histórico. Vou procurar aqui, ó, ativos, vamos ver, GBP contra CFH, olha aqui, ó, uma ordem que eu fechei na proteção, olha lá, tá vendo aqui que ele fecha em vermelho aqui, ó, essa ordem aqui, abaixo da linha azul aqui, ó, ele saiu no stop loss, no stop de proteção aqui, ó, 1.21252, essa ordem ela fechou, ela não fechou no alvo, por exemplo, essa daqui de cima que tá pintado de verde, porque fechou no alvo. Essa aqui que está pintada de vermelho foi uma ordem que fechou no stop de proteção. Ele fechou com 26,49 né? Se eu tivesse deixado essa ordem andar, né, talvez ela tivesse hoje mais para cima. Então foi uma daquelas jogadas que a gente fez, né? A gente protegeu uma ordem, liberando a margem para ser usada por uma nova ordem e que a gente deixa solta. Então eu já fiz essa proteção uma vez. Eu posso fazer isso de novo? Posso, né? Mas eu já tenho outras ordens colocadas aqui no GBP, então agora eu quero deixar andar. Foi bom para a gente ver também. Vamos ver qual foi a data de que essa ordem, há quanto tempo ela está andando. Vamos ver, negociação 72, quando é que a gente abriu essa ordem? Olha, ela foi aberta aqui, ó, no dia 11 de dezembro, né? Então, agora a gente está em 22 de janeiro, essa ordem tem 40 dias. Ela está em 40 dias e ela está com 72 dólares. Quem sabe mais 40, mais 80, quem sabe mais 160 dias aí, a gente está falando, né? 3 vezes 6, 18, a gente está falando de 5 meses aí, mais ou menos, 5 meses e pouco, para ela chegar lá e bater no nosso alvo, que estaria dando, vamos ver aqui, ó, 334 dólares, né? Então, eu prefiro abrir mão agora de ver voltar esses 73, mas na tentativa de buscar os 334. Para eu chegar naquele 334, eu vou ter que ver essa ordem ficar com valores maiores, depois diminuir um pouco, maiores, diminuir um pouco, maiores, diminuir um pouco, maiores, até ela chegar lá, né? Eu tenho que aguentar essa movimentação do mercado, tá? Então, o legal de você operar uma conta Cents, ou de você operar mesmo, ou seja numa standard, mas desde que você tenha saldo suficiente para isso, o legal de você poder operar com 80 ordens, 100 ordens, com a possibilidade de colocar essa quantidade de ordens, é que você fica menos ansioso, né? Então, a gente pode destinar uma quantidade de ordens para alvos mais curtos e a gente pode deixar uma quantidade de ordens que a gente esquece elas aí, tá? Você pode, sei lá, criar alguma forma de gerenciar isso, de marcar suas ordens, por exemplo, você começou a trabalhar com volumes de 0.1, 0.2, 0.3, faz uma brincadeira, tipo... então ordens que forem 0,1 são as minhas longas, né? Eu já estou podendo usar a ordem de 0,2, quando eu abrir um lote de 0,2 vai ser para os alvos mais curtos,
né? Porque aí, apesar da distância ser mais curta, o prêmio, né, do lucro vai ser um pouco menor, porque é um alvo curto, mas em compensação eu estou usando um lote maior. Então já dou uma mordidinha um pouquinho maior e aí já reponho logo em seguida essa ordem, né? Ou então você brincar, tipo assim, ordens de volume ímpar eu uso para os alvos longos, 0.01, 0.03. As de lotes pares eu uso para alvos mais curtos. Não sei, aí ou você anotar isso tudo, aí é com vocês, cada um gerencia da forma que quiser, né? Mas essa semana, o que eu vou fazer? Eu não vou colocar nenhuma proteção. Uma forma de você também é ver, se eu tenho, vamos dizer que eu protejo 20% das minhas ordens no máximo. Então, se eu tenho 60 ordens abertas, eu protejo, no máximo, protegeria 12, né? Ou das que estão no lucro, eu só protejo acima de determinado valor financeiro. Passou de $50, eu ponho em proteção, né? Então, aí cada um vai ter que escolher uma estratégia aí. Mas a minha sugestão é, nesses pares que estão andando a seu favor, se você tem mais de uma ordem, 2 ordens, 3 ordens, 4 ordens, deixa pelo menos uma para esses alvos médios ou longos, já que a gente tem essa possibilidade de trabalhar com essa quantidade enorme de ordens, né? Ok? Se dê a chance de daqui a 8 meses, 1 ano, quando a conta tiver com 1 ano, 2 anos. Você imagina quando você tiver 5 anos operando uma continha dessa e você ter ordens que estão indo lá, assim, vindo lá atravessar o gráfico de um lado para o outro, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Olha aqui uma situação. O dólar australiano a gente falou que ele está andando bem, né? Vê o dólar australiano contra, por exemplo, aqui o dólar canadense. Olha onde ele foi bater na mínima do Covid, né? Olha lá, ó. Olha o quanto que ele já andou. Ele já atravessou aqui, ó. Você tem a média de 200, a intermediária aqui do gráfico, né? Ele percorreu todo esse caminho aqui de fevereiro até toda essa alta, fez esse pullback na região do meio aqui, agora ele tá parecendo que vai subir, né? E ele pode ir lá pro outro lado do gráfico, né? Quanto será que isso representa em financeiro? Imagina se quando você comprou aqui, logo depois da recuperação do Covid aqui em março, vamos dizer que você comprou na abertura dessa vela aqui em março, né? E aí você veio pegando essa alta, aí você fechou, quando ele ameaçou dar essa descidinha aqui na segunda vela aqui em abril mais ou menos, você fechou a ordem aqui. Aí agora você fica olhando pro par aí, falando com aquela, né, dorzinha de perdi o ônibus, né? Fiquei no ponto de ônibus. Saí aqui embaixo e o par foi embora e tá indo pro outro lado. Daqui a pouco ele vai estar dando sinal de venda lá em cima, lá, né? Então, se dê a chance de aproveitar esses movimentos, né? Vamos ver, vamos minimizar o zoom do gráfico. Olha só, ao longo dos anos, né? Vamos ver um período aqui de 10 anos. A gente está falando de coisas para longo prazo, né? Vamos ver nesse período aqui, ó, de mais ou menos 10 anos. Olha a movimentação que esse par teve, né? Se você comprou nas mínimas aqui, ó, em 2009, 2010, e você deixou ordens, nem que fosse tudo bem que fosse para a região central, para a média, né? Mas se você conseguiu ainda arriscar de segurar, colocou um stop de proteção, pode ver que aqui, ó, ela subiu 2 meses aqui, ela subiu praticamente em seguida aqui até quase o outro lado ali do indicador do Kapizak, né? Então você deu um espaço para o preço respirar aqui, teve um momento aqui em que você pôde ir com ordem até o outro lado, né? E aí depois venda para a região da média. Aí ele ficou circulando aqui na média, né? Ficou um bom tempo aqui sem chegar nos extremos do gráfico, dando pouca indicação, né? Mas mesmo se você tivesse vendido lá em cima, e você tivesse segurado, vamos dizer que você tivesse colocado uma proteção só aqui na altura do meio do caminho, da média, para não devolver tudo. Ou se você viu ele voltar isso tudo aqui, quando ele foi de novo, você falou, pô, na segunda vez, assim, eu aceito ele vir contra mim muito, uma vez só. Na próxima vez que ele avançar para frente, aí eu protejo, não deixo ele voltar uma segunda vez, né, por exemplo. Então, isso ao longo do tempo você pode ir experimentando, mas tente deixar ordens
para prazos longuíssimos, ordens para prazos, né, longos, normais aqui pela nossa estratégia, e tenta deixar uma quantidade de ordens para você poder usar em tempos menores também. Então agora, como fechou aquela maioria das ordens que eu tinha em proteção, eu já estou relativamente bem posicionado para o médio e longo prazo. O que eu posso fazer com as minhas ordens que estão ociosas aqui, que eu posso usar? Então, eu posso usar para tempos mais curtos, né? Já que agora as ordens que eu já coloquei, eu não quero proteger nem fechá-las muito cedo. Então, vamos dar uma olhada em quais as possibilidades de ordens para alvos mais curtos eu tenho hoje. No caso do Wildcard aqui, vamos ver, a gente está no gráfico mensal, estou usando o Capizak aqui como referência, né, para fazer um primeiro filtro, né, dos pares que me interessam. Aqui está muito pelo meio do caminho, não. Aqui, ó, dólar australiano contra o CHF. A gente já tem compras aqui, todas elas estão positivas, não vou proteger nenhuma, tenho 4 ordens. Olha onde está a nossa média de 200, está aqui no topo do Capizak, né? Eu posso ver, se eu colocar uma ordem hoje aqui, apesar de já estar mais afastado do fundo, né? Tá longe do ponto ideal de entrada, né? Eu tenho o que? Eu tenho uma relação de risco de retorno que é mais ou menos essa aqui. Vamos colocar aqui em amarelo. Eu corro o risco de, se eu fizer uma compra aqui agora, dela voltar mais ou menos isso tudo aqui, mas ela tem chance de andar tudo isso até a média de 200, né? Então, se eu colocar uma compra aqui com um alvo para uma região intermediária, eu consigo fechar isso aqui mais rápido. É o melhor momento para entrar com uma compra aqui agora? Não sei, vamos ver nos tempos menores. No semanal não muda muita coisa, né? No semanal o que está mostrando para a gente? Chegou perto da média de 200. Então, do semanal, isso quer dizer que pode devolver ele para baixo aqui? A gente está vendo que uma linha de tendência de baixa, se ele respeitar ela, pode ser que ele queira descer, né? Agora, de novo aqui, para testar o fundo outra vez. Agora, se ele romper essa linha aqui, pode ser que ele volte só para fazer um reteste nela e depois suba. Se ele subir pelo semanal, qual seria a minha próxima resistência aqui? Mais ou menos essa região de topo aqui, né? Ou depois essa região de topo, aquela região de topo, está muito longe, né? A gente está falando do semanal. Tem um topinho aqui, né? Intermediário aqui. Então, eu posso pensar nesse primeiro topinho, um alvo mais curto. Caso ele mostre que ele vai romper essa resistência, eu tenho alguma indicação disso nos tempos menores? Vamos ver no diário. Quem está me ajudando no diário como indicador aqui é as bandas de Bollinger. Bandas de Bollinger me diz o quê? Que quando você tem um estreitamento da banda como essa região aqui, ela vai ter uma tendência de se expandir depois para algum lado, ou para cima ou para baixo, né? Aí você aguarda um sinal para ver para que lado que ela quer ir e ela vai te mostrar que pode ser início, esse estreitamento aqui, na hora que começa a expandir, é o início de uma tendência, e ele pode ser para um lado ou para o outro, né? Aqui a gente vê que ela teve um estreitamento aqui, né? E que nesse estreitamento, o que ela fez? Vou aumentar o zoom aqui um pouco. Opa, trouxe melhor aqui. Nesse estreitamento, o que ela fez aqui? Ela teve essas velas negativas aqui, principalmente a segunda, rompeu a linha inferior da banda de Bollinger para baixo e fechou fora da banda. E a vela seguinte, que é essa vela positiva aqui, ela praticamente abriu dentro da banda. A regra seria abrir dentro da banda, né? Ela abriu bem na linha, mas ela abriu positiva. Então, no momento em que você tem essa situação aqui, o pessoal, né, tem muita gente que usa esse setup, né? Fechou dentro, fechou fora, fechou dentro. Então, ela fechou fora. Na hora que ela fecha dentro, seria o sinal de entrada. Qual que é a entrada aqui? É compra, né? E aí, o que ela faz? Ela atravessa a banda de Bollinger todinha para o outro lado, começa a respeitar a média e o centro da linha da banda de Bollinger aqui e vai embora para cima. Então, ela mostrou uma entrada ali. Como é que está agora? Agora, o par está demonstrando um pouco de cansaço, né?
ele está vindo testar a banda de Bollinger aqui no meio, está fazendo uma consolidação. Isso pode dizer o quê? Está dizendo que ele pode ser que ele venha aqui para baixo. Mas para isso, ele teria que estar perdendo um pouco a abertura da banda. Ela teria que estar querendo estreitar de novo aqui, né? Fechar a boca um pouquinho mais, andar de lado um pouco mais para expandir de novo, né? E aí a hora que ela expandir de novo aqui, dando sinal de queda, se fosse o caso de uma venda aqui para baixo. Do jeito que ela está aqui, parece ser só mais uma consolidação para vir testar essa região mediana da banda de Bollinger para continuar fazendo o que o preço está fazendo, que é a tendência de alta. No H4, a gente tem o túnel de Vegas ajudando a gente aqui. Ó, o preço está trabalhando nos níveis aí 2, 3 do túnel de Vegas. Ele vai no nível 3, volta no 2, vai no 3, volta no 2. E ele está trabalhando ainda com força aí para cima, né? Agora, ó, o que ele está fazendo nas últimas barras de 4 horas aí? Ele veio, ó, parece que ele está rompendo o terceiro nível, está querendo vir testar aí o segundo, primeiro. Tem um sinal de compra aí? Não, né? Talvez mais para venda, né? Mas a gente não quer vender, a gente só vai olhar aqui se for compra. No H1, tá vindo testar a mínima dessa, né, dessa região da consolidação aqui. Pode ser que se a gente esperar mais um pouco, algumas horas aí, pode ser que ele venha testar essa região aqui e de repente continue fazendo o que ele está fazendo aqui. E a gente pode testar o que? Uma comprinha, se ele fizer um sinal aqui de que ele vai voltar para cima e respeitar essa consolidação, uma comprinha aqui nessa região com um alvo para cá, para o 0.69, mais ou menos. Vamos ver agora no 30 minutos, que seria um tempo bacana para a gente operar para alvos mais curtos. Então, qual que é a expectativa aqui? A gente tem a chance do preço respeitar essa região de consolidação, como a gente falou, né? E a gente esperar talvez ele fazer um teste dessa região e falhar o rompimento, como ele já falhou, né? Algumas vezes aqui, né? E daí ele subir e a gente vir buscar um alvo nessas resistências, nessa região de topo aqui, né? Não sei quanto isso aqui me dá de lucro agora, sei lá, no financeiro nem preocupado não. Vamos ver mais a movimentação do preço. Agora, e se não der certo? E se eu colocar essa compra aqui e ela romper para baixo? Quanto que ele pode vir a ficar negativo, né? Eu tenho entradas mais lá embaixo, né? Vamos ver, cadê no mensal? Como é que a gente está hoje aqui? Ó, então, eu estou no topo, estou perto da linha de tendência de baixa. Qual que seria o mais aconselhado aqui? Seria esperar uma definição do preço, vai. Esperar para ver se ele realmente vai romper ali, ou aqui, pelo D1, esperar ver se ele vai, né, sentir o suporte da zona central, da média de 20 aqui, da banda de Bollinger. No H4, esperar para ver se ele vai vir testar, respeitar aqui o nível 2, pelo menos, que ele veio, né? Porque ele já rompeu o terceiro. Vamos ver se ele respeita, ou se ele falha esse rompimento do terceiro e começa a virar para cima já. A gente já entraria comprado aqui, né? Com alvo para cá. Ou se ele vai vir testar mais baixo. E pelo 30 minutos, aí o sinal seria o que aqui no 30? A gente vê que ele sente essa região de suporte, né? E começa a querer voltar para cima aí. Então você pode ficar observando isso se você tiver tempo, né? Ou senão vamos olhar outros pares, vamos ver se tem algum mais ou menos uma condição um pouquinho melhor. Vamos voltar aqui no mensal e assim a gente vai, né? É esse exercício aí. Você quer buscar alvos mais curtos? Você vai investir um pouquinho mais de tempo nas suas análises, em olhar os pares. Você precisa olhar todos os pares? Não. Faz uma pré-seleção aqui pelo mensal, ó, e já vai, ó. O JPI tá no meio do caminho, não interessa, né? Ó, neozelandês também não interessa. O dólar australiano contra o americano tá no meio do caminho, não me interessa, né? Vamos ver. Dólar canadense contra o franco suíço. Opa, nós estamos lá no fundo, região de compra. A gente tem compras positivas, tem compras negativas, nós estamos no meio do bolo, no meio da briga. A gente tem uma linha, vamos corrigir essa linha de tendência de baixa aqui. Qual que é a diferença com relação àquele par que a gente estava olhando do dólar australiano? Apesar de ter a linha de tendência de baixa aqui, o preço agora está afastado da linha.
né? Ele veio, testou ela aqui depois dessa consolidação longa, quer dizer, o preço ficou andando de lado até a linha de tendência de baixo encontrar com ele, né? E aí ele sente a rejeição e o preço é jogado para baixo. Agora o que ele está fazendo? Andando de lado outra vez. Pode ser que ele continue andando de lado até encontrar a linha de tendência de baixo mais lá na frente e descer mais. Só que a gente já viu que, vou diminuir o zoom aqui, que esse fundo aqui é importante, né? A gente já viu que esse fundo aqui segurou o preço várias vezes, ele está numa região extrema. Ele pode continuar descendo? Ele pode descer mais, mas a gente sabe que a maioria dos esforços vai estar concentrado em trazer esse preço de volta, né? Então a gente vai apostar no dólar canadense aí. Se a gente quiser fazer uma aposta no curto prazo, o que a gente faria aqui? Olhando pelo mensal, a gente faria uma compra onde nós estamos agora, com alvo para onde? Para uma projeção aqui de um ponto onde ele encontraria com a linha de tendência de baixa aqui, né? Vamos ver se a gente encontra isso aqui melhor no mensal. Esse ponto que ele encontra a linha de tendência de baixa seria mais ou menos a linha de suporte dessa consolidação anterior aqui, né? Então a gente estaria olhando mais ou menos nessa linha, uma compra aqui com alvo para chegar nela nessa região, né? Então vamos ver como é que a gente enxerga isso nos outros tempos. Olha lá, o semanal, ok, a mesma coisa que a gente está vendo no mensal. Pode ver que a média de 200 do semanal, diferente do dólar australiano, onde o preço está encostado nela, aqui a gente está afastado. Você pode ver que o preço já quis testar essa linha, olha aqui, ó, várias vezes aqui, ó, né? E agora ele está trabalhando aqui abaixo. Pode ser que ele fique andando de lado até a linha descer e encontrar com ele, mas existe uma chance dele buscar ela, né? Vamos lá, o que o diário diz pra gente? A banda de Bollinger, ele deu sinal de venda, né, na banda de Bollinger, olha lá, o preço fechou fora, abriu dentro. Aí o que a vela seguinte faz? A tendência é vir buscar pelo menos a região da abertura dessa vela que fechou fora. Vamos ver essa situação aqui, ó, nesse momento anterior aqui, ó, desse retângulo. Olha lá, ó. A primeira vela aqui, ela fechou fora da banda de Bollinger. A segunda, ela não fechou dentro. Ela não abriu dentro. Ela abriu fora. Mas ela foi uma vela negativa com força. Ela entrou de novo para a banda de Bollinger. Ela foi buscar o quê? A abertura da vela anterior ali de alta, ó. Tá vendo? Agora, essa segunda situação aqui está fazendo o quê? Está repetindo mais ou menos a mesma coisa, só que o sinal foi melhor. A primeira vela de positiva, ela falhou esse pavio todo que ela devolveu, né? Depois da alta. E aí quando abre a vela seguinte, ela abre dentro da banda de Bollinger, ela tenta romper para cima e falha, e aí vem devolvendo. E ela vem vindo buscar o quê? A região de abertura dessa vela anterior aqui. Isso foi um sinal de venda. Então o diário, ele está contra a gente está querendo comprar, né? O diário está dizendo que o diário está mais com cara de... Ele esteve com cara de venda há 2 dias atrás. Só que se ele estiver chegando no alvo dessa venda que ele deu o sinal há 2 dias atrás, né? Pode ser o quê? Que ele vai estar encontrando justamente a região aqui, ó, essa linhazinha de tendência de alta. Se ele estiver encontrando o alvo aqui, a realização vai ser o quê? Virar compra, né? Então os vendidos vão ter que comprar as suas posições para realizar o lucro, né? E isso aí vai trazer ele para compra. Como está o H4? Olha lá, ó, o H4 ele já desceu, né? Ele veio na segunda aqui no túnel de Vegas. Segunda faixa, na primeira faixa, região central, aí ficou aqui entre a terceira, segunda, terceira foi na quarta, terceira voltou na segunda, ficou nesse zigue-zague aí, foi lá em cima, voltou para baixo, né? Qual a chance dele continuar fazendo o quê? Continuar fazendo esse tipo de movimento, né? Então, tanto que aqui, ó, ele já começou, ó, depois de 3, 4, 5, 6 velas negativas, ele está deixando um sinal de indecisão aqui, ó, né? Esse dojizinho aqui de alta, tá? Isso aqui pode ser um sinal de reversão já, né? Dele cansou a venda e agora o pessoal está comprando para realizar o lucro dessa venda toda que foi feita ali. Então todo mundo, os ursos estão comprando para pôr dinheiro no bolso.
e os compradores estão vendo uma chance de entrar no trade a favor de uma possível compra aqui. Então, no H4 já está melhor do que o diário mostrando para a gente. Vamos ver nos tempos mais curtos, numa hora e no 30 minutos. O que o 30 minutos está mostrando? Olha lá. Ele ainda não veio testar o fundão aqui do 30, que seria mais abaixo aqui. Ele ainda não chegou lá, mas ele já está aqui meio se segurando pela metade do caminho. E se você olhar, essa linha azul, a média de 200, ela vinha meio horizontal até aqui. Com essa puxada toda de alta que teve nesse momento aqui, trouxe essa linha, né, para essa curva ascendente aqui, né? Aí todo o movimento de queda, peraí, vamos melhorar isso aqui. Você olha aqui, você vê que essa alta toda gerou essa curva ascendente na média de 200. Mas essa queda toda aqui, ó, depois trazendo de volta, voltando para o mesmo patamar que o preço estava antes, não foi suficiente ainda para trazer a média de 200 muito para baixo. Ela só apontou para baixo, né? O que a gente pode ficar de olho aqui? Vamos olhar pelas médias, né? A gente tem uma média de 20 períodos aqui que está começando a querer virar para horizontal, talvez ainda não. Você pode colocar uma média mais rápida aqui, se você quiser olhar. Pode, né? Vamos pegar aqui um indicador, uma média móvel, cadê? Tendência, ó, moving average. Vamos colocar uma média móvel aqui, vamos pôr um roxo aqui. Uma média de 8 períodos, aí vamos tacar lá para ver o que ela mostra. Olha lá, uma média de 8 períodos, uma média rápida, né? Ela tá o quê? Ela tá ficando horizontal agora. Então, a gente está vendo que aqui no fundo o preço segurou uma consolidaçãozinha nessas últimas barras de 30 minutos. Ele vem mostrando mais barras de venda, mais força compradora, aliás, mais barras de compra, mais força compradora do que vendedora. A última barra aqui de 30 minutos foi uma barra de venda que devolveu praticamente toda ela, deixando só um pavio pequenininho aqui. E aí o preço está querendo romper para a parte de cima da média de 9 períodos. Então, talvez se a gente esperasse aqui mais uns 30 minutos ou uma hora e a gente visse o preço começar a trabalhar acima dessa média de 9, ou essa média de 9 começar a querer encostar na média de 20, começar a querer virar para cima, já tem mais cara de compra, né? Então, eu vou fazer uma experiência aqui, para não ficar muito mais longo também, já falei para caraca. Vamos lá. Eu vou entrar aqui, ó, com uma ordem de compra de 0,02 no dólar canadense contra o franco suíço. E aonde vai ser o meu alvo? Se eu jogar ele no topo dessa consolidação aqui, eu estou buscando quanto? 12 dólares e 40 aqui, né? Então, eu imagino que, vamos lá, olhar no H4, vou alinhar ele aqui pela linhazinha do túnel de Vegas aqui, ó, 11 dólares. Vamos ver que eu coloque uma regra aí para os meus trades curtos, alvos curtos, vamos buscar pelo menos 10 dólares, né? Por um trade rapidinho. Então, isso aqui a gente pode ficar olhando aqui essa semana, né? Você pode olhar a conta dia sim, dia não, todo dia e ver como é que está o andamento, né? Se ele respeitar essa linha de tendência de alta aqui, fechei o desenho. Se ele respeitar essa linha de tendência de alta que ele vem seguindo aqui, ó, qual que é a probabilidade? Em 2, 4, 6, ele demorou 8 velas para descer aqui, um período de 4 horas, né? Então, pode ser que daqui a 4 horas, 6 horas, 8 horas, pode ser que hoje ainda o preço volte e pegue volte para cima e pegue o nosso alvo, né? Então, a gente acaba fazendo uma operação de um dia, buscando 10 dólares aí num tradezinho curto, tá? Então, você pode buscar esse tipo de jogadas em outros pares também. Aí o que eu fiz? Fiz entrar uma dia com 0.02, né? Eu ainda tenho quase 40 ordens para usar, então isso aqui não vai afetar a minha margem. Se o preço vier negativo contra mim, eu não tenho problema de ficar posicionado aqui, não importa quanto tempo, porque eu estou próximo ainda das outras minhas ordens de entrada aqui, confio na minha análise que eu fiz nos outros dias aqui com relação ao mensal, né? Mas vamos deixar uma chance de pelo menos já ir pondo um trade mais curto no bolso aqui.
Se eu quiser deixar esse par em observação, eu posso não fechar essa tela aqui, por exemplo. Então, vou olhar os próximos, eu vou clicar com o botão direito no ativo aqui, na minha coluna da esquerda, e vou pedir aqui, janela do gráfico, eu vou abrir uma segunda janela, né? Peraí. Deixa eu pegar o meu desenho aqui de novo. Opa, cadê aqui? Então, o que eu posso fazer? Deixar aberta, então, essa segunda aba aqui, vamos trabalhar nessa segunda aba. Vou deixar a primeira aqui, do CAD CHF, vou deixar ela aberta, para mim lembrar que é um par que eu estou monitorando, que eu tenho um trade curto nele. Então, agora eu vou começar a trabalhar só nessa segunda janela. Vamos ver. CAD JPI interessa? Não fui com a cara. CHF JPI, estamos na região de topo, eu já tenho venda aqui? Tenho, mas esse par ainda tá com cara que pode vir trabalhar, né? Querer enroscar um pouco mais para cima aqui, né? Não quero vender aí nele não, já tem uma venda aí que pode ficar enroscada, deixa assim. EuroCAD, EuroAud, olha lá. É um par que anda bem quando pega a tendência, lá, olha o histórico dele anterior aí, mas está no meio do caminho. EuroCAD, olha lá. Esse, a gente está, pelo mensal, a gente está próximo das nossas vendas, mas ele já deu uma tocada aqui na média de 20 e devolveu, e voltou, né? Ele está aí meio rabiscando, olha quantos pavios ele deixou para cima e para baixo nos últimos meses, né? Esse é um cara que vai e volta, né? Região de consolidação, vamos ver no tempo menor, H4. Vamos lá, atualiza aí. Vamos ver como é que tá esse cara no H4. Se a gente for olhar, a gente está olhando venda, né? Então, no H4 ele está na parte de baixo da média de 200. Então, pelo H4 ele estaria mais para compra do que venda. Não sei. 30 minutos. Tá, ele já está para cima da média de 200 do 30. Mas a gente quer ver mais venda. Não sei. Sei lá, não tô sentindo força não. Não gostei. Vamos ver outra. Euro CHF, vamos lá, mensal, né, para ver primeiro, né, se interessa pra gente ou não. Olha lá, esse cara, onde ele tá lá, né? Então, de novo a gente está apostando contra o CHF, né, muitas vezes, né, o CHF é uma moeda de hedge, né, uma moeda de segurança, né, vários pares, várias moedas estavam fracas contra o franco suíço, né, quando o mundo está instável, em crise, etc, né, o franco suíço é uma moeda forte. Então a gente fica assim, né, com expectativa de recuperação, né, dessas economias, né, ou de estarem se direcionando a uma melhor estabilidade. A tendência é essas diversas moedas voltarem a uma situação melhor contra o franco suíço. Então, como elas sempre vão estar tentando bater para cima aqui, vamos ver como é que a gente está. H4, olha aqui, ó, no diário. Ele fez um sinalzinho de compra ali uns 3 dias atrás, olha lá, ó. Olha lá, a barra negativa aqui, o que a gente encontrou aqui, ó? Essa barra negativa fechou fora da banda de Bollinger, a outra fechou fora também, e aí depois veio essa barra positiva que praticamente abriu dentro da linha, né? Só que aí você vê que ele já veio buscar o alvo aqui, que era a abertura dessa primeira barra que rompeu para fora, né? Aí depois disso ele desceu de novo, tem uma barra positiva aqui, ele ainda está indicando que pode descer. A banda continua em expansão, quer dizer, ele não perdeu a característica de tendência de baixa que ele ganhou aqui no começo, ó. Ele ainda não perdeu essa característica, tá? Então no diário não mostra ainda que é hora de compra. Mas vamos olhar. Eu não quero ficar olhando essa conta todo dia, vou olhar uma vez por semana. Então, eu posso me arriscar a meter uma compra aqui para um alvo mais curto, mesmo sabendo que o diário ainda não está favorável. Ó, no H4, nós já estamos para baixo na média de 200. Então, isso nos mostra o quê? Mais a favor de compra. No H1, uma hora, a gente está abaixo da média de 200. No 30 minutos, estamos abaixo da média de 200. No 30 minutos, ele está mostrando uma coisa aqui, ó. A gente tinha uma linha de tendência de baixa aqui, tá vendo? Depois que ele testou esse fundo, ele veio e rompeu essa linha de tendência de baixa principal, né? Aí, com a força do movimento, ele ainda ganha um impulso e sobe um pouco. Aí ele desce e vem testar mais ou menos a região do rompimento, essa região de suporte aqui.
e agora ele está andando um pouco de lado, né? Ou seja, ele faz um zigue-zague aqui, ele não conseguiu ainda voltar a cair com força e também não conseguiu se descolar dessa região ainda. Mas a hora que ele conseguir descolar, o que acontece? Quanto mais para a direita ele vem, mais longe e maior está sendo o vazio gráfico que ele está deixando aqui. Então, a hora que ele conseguir se descolar dessa região para subir, que é a probabilidade maior do par, já que no mensal ele está lá embaixo, a gente imagina que ele quer voltar. Então, voltando aqui no 30 minutos, a probabilidade é o quê? De que quando ele conseguir se descolar dessa região, ele vai fazer isso com força e caminhar nesse vazio gráfico aqui, porque ele vai encontrar pouca resistência para segurar ele, né? A gente tem resistências importantes aonde? Nessa região aqui, vamos melhorar aqui. A gente tem resistências importantes aqui, ó, vamos pôr em azul aqui. Nessa região aqui, depois aonde? Nessa região aqui, mais ou menos, né? Vamos lá, busca os topos que você acha aí mais relevantes e tal, né? A gente está olhando no 30 minutos, então não adianta eu ir olhar muito lá para trás do gráfico, né? Eu estou vendo tempo mais recente. Então eu posso colocar uma compra aqui com alvo para onde? Para essa primeirinha resistência aqui? Posso. Para a segunda? Posso. Para a terceira? Posso. Né? Então, vamos ver. Vamos fazer uma experiência com o Euro CHF aqui. Vou colocar... Eu vou colocar... Se eu colocar ela aqui em cima, eu não vou conseguir arrastar com a mão, porque já tem outra compra ali, vai ficar uma embolada com a outra, né? Então, o que eu vou fazer? Eu olho aqui a linha do preço que me interessa. Eu quero essa região aqui, ó, 1081. Então, eu vou aqui, nova ordem. Volume 02, compra por 1081.